Sejam bem-vindos ao canal do Top 10 List. Você sabe quais são os brasileiros que foram fundamentais na história do nosso país? Muitas pessoas se perguntam e gostariam de saber quem foram as principais pessoas na história do nosso país. Foi pensando nisso que a revista Aventuras na História fez uma pesquisa onde 4.459 eleitores e 10 especialistas votaram para desvendar os 10 nomes principais da nossa história. Como sempre, houve algumas contradições, e como todos os nomes não podem caber em uma lista com 10 vagas, vários nomes importantes ficaram de fora. Porém, vamos ao resultado. Então, fiquem ligados porque conheceremos agora as 10 pessoas fundamentais na história do Brasil. Vamos à lista do Top 10! Top 10! Monteiro Lobato. Em 10º lugar temos José Bento Renato Monteiro Lobato. Nasceu no dia 18 de abril de 1882 em Taubaté, São Paulo, Império do Brasil. Viveu até os 66 anos, falecendo no dia 4 de julho de 1948. Monteiro Lobato foi um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Foi um importante editor de livros inéditos e autor de importantes traduções, sendo também empresário. Top 9! Zumbi dos Palmares. E em 9º lugar se encontra Zumbi dos Palmares. Não se sabe a data em que ele nasceu, apenas que foi na Serra da Barriga, em Pernambuco, em 1655, no Brasil colonial. Vivendo 40 anos, faleceu em 20 de novembro de 1695. Zumbi foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial, formado por escravos negros que haviam escapado das fazendas, prisões e senzalas brasileiras. Top 8! Oscar Niemeyer. Em 8º lugar temos Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho. Nasceu no dia 15 de dezembro de 1907 no Rio de Janeiro, Distrito Federal do Brasil. Viveu 104 anos, falecendo em 5 de dezembro de 2012. Niemeyer foi o maior arquiteto do Brasil, considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna no mundo. Entre as suas principais obras está a de Brasília e o conjunto arquitetônico da Pampulha. Top 7! Machado de Assis. Em 7º lugar se encontra Joaquim Maria Machado de Assis. Nasceu em 21 de junho de 1839 no Rio de Janeiro, Império do Brasil. Viveu 69 anos, falecendo em 29 de setembro de 1908. Machado de Assis foi um enxadrista, contador, poeta e escritor brasileiro, amplamente considerado como o maior nome da literatura nacional, com 9 romances, 9 teatrais, 200 contos, 5 coletâneas e mais de 600 crônicas. Top 6! Joaquim Nabuco. Em 6º lugar temos Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Nasceu em 19 de agosto de 1849 no Recife, em Pernambuco, Império do Brasil. Viveu 60 anos, falecendo em 17 de janeiro de 1910. Joaquim Nabuco foi um político, diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista brasileiro, formado em Faculdade de Direito. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Top 5! Juscelino Kubitschek. Em 5º lugar temos Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nasceu no dia 12 de setembro de 1902 em Diamantina, Minas Gerais, Brasil. Viveu 73 anos, falecendo em 22 de agosto de 1976. JK foi um médico oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro. Ocupou a presidência da República do Brasil entre 1956 e 1961. Foi o responsável pela construção de Brasília como a nova capital federal. Top 4! José Bonifácio.
Em quarto lugar se encontra José Bonifácio de Andrade e Silva. Nasceu em 13 de julho de 1763 em Santos, Brasil colonial. Viveu 74 anos, falecendo em 6 de abril de 1838. José Bonifácio foi um naturalista, estadista e poeta brasileiro. É conhecido pelo epíteto de Patriarca da Independência, por ter sido uma pessoa decisiva para a independência do Brasil. Top 3! Dom Pedro I. E em terceiro lugar temos Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula Miguel, Rafael Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano Serafim. Nasceu em 12 de outubro de 1798 em Queluz, no Palácio Real, em Portugal. Viveu 35 anos, falecendo em 24 de setembro de 1834 no mesmo palácio. Dom Pedro I, apelidado de O Libertador e o Rei Soldado, foi o primeiro imperador do Brasil em 1822 até a sua abdicação em 1831, sendo também rei de Portugal como Pedro IV entre março a maio de 1826. Por isso recebe a nossa medalha de bronze. Top 2! Dom Pedro II. E em segundo lugar temos Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Nasceu em 2 de dezembro de 1825 no Rio de Janeiro, capital do Brasil colonial. Viveu 66 anos, falecendo em 5 de dezembro de 1891. Ele foi declarado maior de idade com 14 anos quando assumiu o trono. Estabilizou a política do país, unificou o Brasil que enfrentava revoltas separatistas, venceu também 3 guerras externas. Dom Pedro II, alcunhado magnânimo, foi o segundo e último imperador do Brasil, durante 58 anos até a sua deposição em 1889, recebendo assim a nossa medalha de prata. Top 1! Getúlio Vargas. E em primeiro lugar no nosso topo temos Getúlio Dornelles Vargas. Nasceu em 19 de abril de 1882 em São Borja, no Rio Grande do Sul, Brasil República. Viveu 72 anos, falecendo em 24 de agosto de 1954. Getúlio foi um advogado e político brasileiro, líder civil da Revolução de 1930. Opôs fim à República Velha, depondo seu 13º e último presidente. Foi presidente do país em 2 momentos. O primeiro período foi de 15 anos ininterruptos, de 1930 até 1945, dividindo-se em 3 fases. No segundo período, onde foi eleito por voto direto, governou o Brasil por 3 anos e meio, de 1951 até 1954, quando se suicidou. Getúlio era chamado de o pai dos pobres, pelo fato de ter criado muitas leis sociais e trabalhistas. A sua doutrina e seu estilo político foram denominados getulismo, recebendo assim a nossa medalha de ouro! E se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe. Também inscreva-se no nosso canal. Assim, você estará ajudando no crescimento deste trabalho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!